panorama agora da carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, também irmão de Judas, não é? Então nós temos aqui uma carta onde vai trazer para nós essa visão da fé genuína, escrita entre 45 e 48, ano do Senhor. Ele vai provar para nós, é como se fosse algo assim, onde você vai provar de fato se é ouro, se não é ouro. Assim também é o pensamento com relação a uma fé verdadeira, poderosa, uma fé que passa por testes e ela se mantém realmente intacta. E aí nós temos aqui, então, 5 capítulos, não é? E 3 divisões. 5 capítulos, 3 divisões. Primeiro, saudação, capítulo 1, depois, reação de uma fé genuína, tá? 2 até o 18, provações e tentação, essa crise que existe entre a tentação e a provação, mostrando para nós a realidade de que Deus não tenta a ninguém, e que toda tentação ela vem através da nossa própria cobiça, que vem da palavra epitomia, que é amor, também desejo, né? A concupiscência que você está acostumado a ver aí na Bíblia. Então é a mesma palavra que aparece aqui na cobiça. A cobiça dá luz ao pecado e o pecado dá luz à morte. Então nós entendemos que a aprovação é diferente. A aprovação ela traz aperfeiçoamento e crescimento. Não existe uma pessoa que seja vitoriosa sem passar por provas, sem passar por lutas, por dificuldades. Então é importante que essa visão seja bem clara. E, além disso, nós percebemos aí, passando de uma reação de fé genuína para os resultados de uma fé genuína, onde é 1:19 até o 5:6. E aí nós temos aí a obediência, não é? A sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós temos aí as nossas prioridades, a humildade, a fé que tem que ser colocada totalmente em Deus, uma fé genuína, e também orientando os ricos, não é? E nós temos também algo tão interessante aqui, porque Tiago, ele tem umas preocupações muito práticas com relação a algumas questões. Vocês pedem, mas pedem mal, para usar nos seus próprios desejos. Olha a palavra epitomia de novo aí. Ele fala sobre a amizade do mundo, ele fala sobre a necessidade de nós entendermos sobre essa questão aí de buscar em Deus, ter uma fé verdadeira que possa transformar a nossa vida, que possa passar por dificuldades. Ele vai falar sobre a verdadeira religião e também fala sobre o Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de mudança. Tiago vai falar sobre não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E aí nós entramos numa consumação. Então, reação de uma fé genuína, resultados da fé genuína, e agora a consumação da fé genuína. 5:7 até o 18 vai trazer essa ideia de esperança, vontade de Cristo, poder da oração e essa proposta também de cura. Então, para você entender, fé não é um salto no escuro, fé não é um salto no escuro, não é um cego que está pulando, nada disso, mas um passo ousado de confiança à luz de quem Deus é. Isso muda totalmente a característica da nossa vida, porque nós vamos entender, queridos, a sensibilidade humana e como a fé faz toda a diferença na vida da pessoa. Agora, a fé sem obras é morta. Agora, essa fé não é uma fé de ajudar pobre, é uma fé, é uma ação através da fé. É quando você vai agir usando a sua fé. São atos de fé. Essa é a grande proposta da visão da fé. E aí nós começamos a perceber princípios aqui muito práticos e claros. Então olha só para você entender um pouquinho, não é? Veja só, a palavra perseverar, sabendo dos resultados, pedindo por sabedoria, aplicando a fé diante das tentações. Quando tentado, não sigam enganados, abra o seu olho, preste atenção que a tentação não veio do Senhor. Olha só, entenda que a sabedoria que você necessita, a Bíblia diz, peça a Deus, que a todos dá, e nada lhe prospera. O Senhor quer dar essa sabedoria a você, não é? E olha, como é interessante, no capítulo de número 3, que a gente já começa a perceber ali uma questão da língua, o controle da língua, a verdadeira religião, essa questão de poder controlar aquilo que nós fazemos,
A língua, um objeto tão pequeno, né? Mas que controla, põe fogo em tudo, e ele coloca alguns exemplos a partir disso. Então percebemos que a manifestação de uma fé genuína na vida do cristão é essa fé que vem da palavra de Deus, transformadoras. Tiago, ele escreve para as 12 tribos, aqueles judeus que estavam dispersos, que eram cristãos. E esses judeus dispersos, então, aprendem dessa verdade de Jesus Cristo. O livro é semelhante à literatura de sabedoria, não é? Por exemplo, Provérbios, e contém conselhos justos em como se viver uma vida de forma saudável, sadia, sábia. Tiago tem grande afinidade com o Antigo Testamento e parece também que com o Sermão do Monte, não é? Então aí a gente traz essa visão poderosa que a gente tem a partir dessa carta de Tiago, ok? E aí a gente começa a aprender algumas coisas importantes. Pessoal, lembre-se que nós queremos aqui passar como que um panorama para que você entenda, não é? Essa proposta de que nós estamos fazendo a divisão, quem escreveu para quem, quais são os destinatários, qual é o conteúdo dessa carta, assim como todas as cartas, nós queremos que você faça esse tipo de exercício, ok? Porque essa carta ela vai ensinar para nós princípios muito poderosos. Olha só, primeiro, os crentes devem estar alegres quando passam por tribulações. 2, as tribulações provam a nossa fé e dão oportunidades para que a gente cresça. Escute aí, a fé produz perseverança e conduz à maturidade. Se um crente tem falta de sabedoria, como eu já falei, peça a Deus. Fé e dúvida são incompatíveis. Provações, sofrimento, tribulações advêm a todos os homens. Está percebendo quantos ensinamentos Tiago quer trazer para essas pessoas, mostrando que Deus se agrada. Escute, com a perseverança em meio às tribulações, mostrando que Deus não pode ser tentado, a tentação leva à cobiça, os crentes não deveriam ser enganados pela tentação. Escute, todas as coisas vêm, todas as coisas boas procedem de Deus e Ele não muda. Escute isso, os crentes devem ser cumpridores da palavra de Deus, praticantes e não somente ouvintes, devem contemplar a palavra de Deus e obedecer seus princípios. Isso transformará a sua vida. Gente, é a palavra de Deus que tem que transformar. Não são atos ou situações. A palavra de Deus é poderosa. Não faça acepção de pessoas, ok? Isso é pecado. Um só pecado equivale a violar toda a lei. A fé que não produz obras está morta. A verdadeira fé sempre produz fruto de justiça. Olha aí, gente. A verdadeira fé é ativa e não passiva. A fé que obra, que age, que faz diferença. E você percebe como isso é muito importante dentro do Novo Testamento. A fé, a cura, a manifestação, a liberação, libertação, está muito relacionado uma coisa com a outra. O próprio Jesus ensinou isso e agora as cartas vêm trazendo para nós essa visão. O próprio Paulo também ensinou sobre essa fé, a fé genuína, a fé que faz, que acontece, que é ativa, não é? E agora Hebreus também e Tiago trazendo para nós essa proposta de uma fé que é testada, uma fé que é provada. A verdadeira fé pratica a sabedoria. A verdadeira fé, ela é consistente. Os crentes não têm por que viverem uma vida sem fé ou em pecado. Pelo contrário, o crente deve se submeter à verdade de Deus, à palavra de Deus. Então, olha, são princípios fortes e poderosos que trazem para a nossa vida toda uma mudança e uma transformação. Escute, no final, nós entendemos aí o encerramento, não é? Está aqui o encerramento, né, de 5, 19 e 20 e um retorno. Esse autor, Tiago, ele tem uma preocupação de dizer às pessoas, gente, retorne ao Senhor. Vamos trazer as pessoas a Cristo. Não é? Vamos trazer essa sabedoria que transforma, essa alegria diante das tribulações. Vamos vencer no poder de Deus, na fé que recebemos dele. Porque ele não muda, ele é o Senhor. Nele não há sombra e nem variação de mudança. Ele não falha. E a fé tem que ser uma fé ativa e não uma fé passiva. A oração da fé sara o doente. A oração da fé muda situações. Nós não podemos ser amigos do mundo, mas porque essa amizade do mundo é inimiga de Deus.
Nós não podemos nos aproximar de Deus e viver no mundo. Temos que ter uma vida totalmente diferente e pedir segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. A oração do justo é eficaz. Elias, um homem humano como nós, fez coisas tremendas. E ele vai citar também, já mais uma vez, o Antigo Testamento, trazendo de volta os santos desviados. E aí é que entra essa palavra aqui, né, encerrando essa visão de Tiago. Então eu saí para você toda uma visão para que você entenda o que nós precisamos saber sobre o livro, sobre a carta de Tiago, qual é o ensino principal dela, para quem ela foi escrita, não é? Qual é a preocupação de Tiago, não é? E a gente percebe o quanto, diante de todas as lutas, as dificuldades, o pano de fundo a qual estão vivendo, como a fé precisa se manter de pé, diante de provas, de lutas, de perseguições, de morte, diante de perseguições fortes até da própria vida, de perder tudo. A sua fé precisa ser uma fé que age, é uma fé que obra, é uma fé verdadeira, e não uma fé que depende de situações, uma fé que de repente, diante de qualquer coisa, ela se quebra, ela se esvai, ela desaparece. Por quê? Porque a sua fé não está em Cristo Jesus. Então, quero desafiar você a ter essa fé genuína que pode mudar totalmente a história da sua vida.